quero compartilhar com vocês hoje sobre a identidade da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, começando no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o das joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e de bom gosto trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda é noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade, a adquire e planta uma vinha e com a renda do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos no fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, porque todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende aos mercadores, e dá cinta aos mercadores. E a força e a dignidade são os seus vestidos. E quando vem o dia de manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução e de bondade está na sua língua. Atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e a chamam ditosa, e o seu marido a louva dizendo: mulheres procedem virtuosamente, mas tu as todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. O texto está dizendo aí no fim que essa mulher descrita é uma mulher que teme ao Senhor. O caso de vocês que estão aqui hoje, né? Que temem ao Senhor. Agora olha só, infelizmente o que significa ser uma mulher virtuosa hoje está definido pelo mundo. E, portanto, não tem o sentido de que Deus gostaria que tivesse, ok? Então, essa definição de mulher virtuosa feita pelo mundo não é a definição feita por Deus. E esse é o problema, de que muitas mulheres estão com crise de identidade, inclusive na igreja, porque essa definição do mundo tem entrado na igreja. Então, inclusive na igreja, as mulheres estão aí com crise de identidade. Muitas vezes até estão aí se sentindo mal na vida, não conseguindo achar o seu lugar, aquilo para que Deus as fez. Ok? Então, dessa maneira, o que acontece? As mulheres não conseguem realizar o seu potencial. Porque sabia que cada uma de vocês, mulheres, e cada um de vocês também, homens, Deus criou com um potencial. E para que esse potencial possa sair, tem que acontecer aí aquele texto de que é quem teme ao Senhor. Você teme ao Senhor. Mas não basta somente temer ao Senhor. Você tem que construir uma identidade, porque a identidade é construída socialmente, espiritualmente, relacionalmente. Ela é construída, você tem que construir essa identidade baseada na palavra de Deus. Ok? Baseada na palavra de Deus. Então, a mulher virtuosa segundo o mundo não se aplica a esse texto, não se aplica a você, no nome de Jesus. E eu espero que essa palavra, nessa manhã, possa, de fato, encontrar no seu coração um lugar e você se tornar essa mulher que está escrita na palavra. Amém? Então, eu quero começar vendo com vocês qual é o caráter dessa mulher virtuosa. Porque é o caráter que define quem você é. Por exemplo, quando você quiser saber quem é Deus, você perguntar assim: mas eu não entendo quem é Deus. É só você pegar a sua Bíblia
e começar a ler e ver qual é o caráter de Deus que a Bíblia apresenta. Então, Deus não pode negar o seu caráter. O caráter de Deus fala quem Ele é. O caráter da mulher virtuosa fala quem ela é. Então, por isso eu quero começar falando sobre o caráter da mulher virtuosa. Versículo 11 aí do Provérbios 31, ok? No versículo 11 já começa nos falando alguma coisa muito importante. O coração do seu marido confia nela. Essa é a primeira característica de caráter da mulher virtuosa. Ela é confiável. Ela é confiável. Se ela é confiável pelo seu marido, ela é confiável para qualquer outra circunstância e para qualquer outra pessoa. Confiável. Hoje em dia, a confiabilidade não está em alta, pelo contrário. A confiabilidade está em baixa. Por quê? Porque os interesses pessoais, muitas vezes, ganham mais ênfase do que a confiabilidade. De que você ser alguém confiável, de que alguém possa confiar em você. Então, a primeira característica, deixa mulheres cair isso no coração de vocês, é a confiabilidade. O marido pode confiar, as pessoas do seu relacionamento podem confiar, Deus pode confiar. Ok? E essa é uma característica de caráter. E quando nós ouvimos essa característica, nós temos que perguntar, como é que estamos nesse quesito da confiabilidade? Deus pode confiar em nós, nosso marido pode confiar, nossos filhos podem confiar, os amigos podem confiar. Se nós passarmos nesse teste, não só as mulheres, mas os homens também, no teste da confiabilidade, então a gente está no caminho para se tornar alguém virtuoso ou virtuosa. Está no caminho da construção do seu caráter segundo Deus. A segunda coisa que eu encontrei aqui nesse texto, versículo 12. Veja o que diz o versículo 12 aí do texto. Diz assim, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então ela é uma fonte de bem. Bondade é uma coisa que está inerente nela, que faz parte do ser dela. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa é uma característica de caráter. Bondade é característica de caráter. Sabe, o caráter é definido como sendo os frutos do Espírito que você acha lá em Gálatas. E esses que nós estamos lendo aqui são frutos do Espírito. Então, essa fonte de constante bem não é somente para os seus filhos, não é somente para o seu marido, mas aqui tem uma palavra que define isso. Ela é fonte de constante bem. E foi essa palavra que chamou minha atenção quando eu estava estudando e meditando nesse texto. Constante. Não tem gaps, não tem paradas, não é constante um pouco e depois fica constante. E a Bíblia chega até a falar da constância. A Bíblia diz que o inconstante não vai a lugar nenhum. A mulher inconstante, o homem inconstante, não vai a lugar nenhum. É como um caniço agitado pelo vento, diz a Bíblia. Inconstante nos seus caminhos. Então essa mulher é constante no bem, no fazer o bem. Aleluia! Aconteça o que acontecer, ela não está sendo dirigida por circunstâncias. Porque às vezes nós somos capazes de fazer o bem em determinadas circunstâncias. Mas essa mulher não é definida por circunstâncias. Ela é constante no fazer o bem. Chova, vente, necessidades, problemas, ela é constante no fazer o bem, como Jesus foi. Nós estamos descrevendo essas características de Jesus que Deus tem para aparecer nas mulheres, que Deus criou. Deus criou as mulheres. Esse é o padrão da mulher que Deus criou. Uma terceira característica que eu achei aí, versículo 20, aí do Provérbios 31, é muito interessante essa característica. Veja só o que é que o texto nos diz. Abre mão o aflito e ainda atende ao necessitado. Essa é uma mulher misericordiosa. Vou dizer uma coisa para vocês que vocês não devem aceitar que está acontecendo no mundo hoje. Por causa de
toda essa questão do movimento feminista, por toda essa questão dos homens não assumirem suas posições, as mulheres estão ficando duras, né? Mulheres estão ficando duras, né? Não que elas não tenham capacidade, elas têm capacidade para qualquer coisa, mas aquela brandura, aquela coisa que Deus descreve como característica quando Ele formou a mulher, está desaparecendo. Então, a Bíblia diz que essa é uma mulher misericordiosa, como Jesus foi misericordioso. E esse é um quesito tremendo, porque a Bíblia diz que se você é misericordioso, você vai encontrar misericórdia. Mas se você não é misericordioso, tenha cuidado. Quando você precisar de misericórdia, não vai encontrar. Bem-aventurados os misericordiosos, diz lá no Mateus capítulo 6, ok? Então, olha só, que coisa interessante. O caráter dessa mulher, que Deus preparou para ser. Agora, eu quero abrir aqui um ponto assim, um parênteses, para dizer o seguinte. Muitas vezes a gente pode pensar, peraí, Deus preparou isso para ser, mas eu não consigo chegar lá, eu não sou capaz de chegar lá. Deus já sabia que você por você mesmo não é capaz de chegar lá, que você por você mesmo não pode. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para produzir em você o fruto do Espírito, que é a expressão do caráter. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo, porque por você mesmo, você não pode. E Deus já sabia. E Ele enviou o Espírito Santo sobre você, para poder realizar aquelas coisas que você não pode. Mas olha só, confessar que nós não podemos é negar o que Deus diz que você pode. Porque tem um versículo aqui na Bíblia, no Novo Testamento, dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você não pode dizer que você não pode. Você pode confessar que você está tendo problema nessa área, mas você tem que confessar que a tua vitória é a vitória de Jesus. Ele já venceu. E você vai vencer por essa vitória de Jesus. É essa vitória de Jesus que vai falar alto na tua vida, que o Espírito Santo vai gerar lá dentro de você essa vitória. Porque você, aos olhos de Deus, já é quem Deus quer que você seja. Agora falta você consolidar, essa é a tua parte. Falta você se posicionar para ter esse caráter. Se você se posicionar, o resto Deus vai fazer. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo Ele fará. Às vezes não vai fazer no nosso tempo. A Lilian que conte para você. 10 anos orando, né? Mas Lilian, esse é o tempo de Deus. Hein, Pablo? 10 anos orando. Desde que eu casei vocês. Orando. E esse é o tempo de Deus. Então pode não ser o nosso tempo, mas confia no Senhor e o mais tudo Ele fará. Entrega o caminho, confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Uma outra característica que eu encontro aqui no versículo 25 é a dignidade. Dá uma olhadinha comigo no versículo 25. Força e dignidade são os seus vestidos. Quer dizer, ela se veste de força e dignidade. Sabe, amados, a visão que o mundo tem das mulheres é que elas são fracas. Até às vezes diz assim, Deus criou a mulher como a parte mais frágil. Mas a Bíblia está dizendo que força, ela se veste de força. Quer dizer, ela pode não ter em si mesma essa força, mas ela se veste dessa característica de força e dignidade. Ela se veste, o que é se vestir? É pôr uma coberta sobre você. E sabe qual que é a origem dessa força e dessa dignidade? Não é você mesmo, não sou eu mesmo, não são vocês, irmãos. É Jesus. Jesus é a origem dessa força e dessa dignidade. E isso não depende de idade. Não depende. Isso depende de posicionamento e de Deus fazer isso em você. Se você se posicionar, se você desejar isso,
vai acontecer na sua vida e vai ser uma bênção. Então veja, estou falando do caráter, já falamos algumas características. Primeiro, ela é confiável. Segundo, é constante em fazer o bem. É misericordiosa e é digna. Sabe, há tantas mulheres pensando que não são dignas. Ou sendo tratadas como se não fossem dignas. Mas a dignidade não vem do tratamento que você recebe. Não. A dignidade é uma coisa que está lá dentro. E a dignidade sai de dentro para fora. Não interessa se está sendo maltratado, isso não tira a tua dignidade. Não é capaz de tirar a sua dignidade. Tem uma história de um homem chamado Frankl, na época do nazismo, na Segunda Grande Guerra, que resolveram quebrar esse camarada. Ele era um líder, resolveram quebrar o camarada e puseram ele numa solitária. E queriam quebrar esse camarada, desmontá-lo, o Frankl. E o que aconteceu? Ele, enquanto estava lá, naquela cela, naquela prisão, ele não se deixou quebrantar porque ele não aceitou que aquela circunstância dizia o que ele era. Ele não aceitou que a circunstância da prisão dissesse quem ele era. Então aqui vai minha pergunta para você. Você tem aceitado que as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, estou falando com as mulheres agora, determinem quem você é? Você não é alguém determinado pelas circunstâncias. O que você é está lá dentro de você. Ninguém pode tirar você de dentro de você, o que você é. Só você pode anular se você aceitar uma outra coisa e começar a viver uma mentira. Há muitas mulheres hoje em dia vivendo mentiras, vivendo aquilo que não são, vivendo aquilo que muitas vezes os maridos que nem conhecem Jesus, o que se conhecem são meio trapalhão, dizendo que elas são o que elas não são, oprimindo, a sociedade dizendo o que é o que não é, as circunstâncias dizendo o que é o que não é. Então você tem que se voltar para o que a palavra de Deus diz que você é. E aqui está o padrão. Você precisa ler o Provérbios 31, do 10 em diante, e deixar esse negócio entrar para dentro de você e dizer: isso Deus me criou para ser. Foi para isso que Deus me criou para ser. É assim que eu sou por causa do meu Criador. E aí então essa verdade entra no teu coração e nada vai tirar de você. Pode acontecer o que acontecer. Pode acontecer o que acontecer. Pode o diabo vir tentar mentir para você. Você vai saber quem você é, porque você vai ter construído a sua identidade de mulher virtuosa. Eu quero ir um pouquinho mais para frente, mais algumas características aqui. Versículo 26. Olha que coisa tremenda. Diz que essa mulher é sábia no falar. Versículo 26. Fala com sabedoria, e a instrução e a bondade está na sua língua. Uou! Fala com sabedoria. Deixa eu dizer para vocês. Eu estou dizendo desde o começo que essas características, eu estou falando para as mulheres, porque hoje é o dia das mães. Mas essas características são características bíblicas que também se aplicam aos homens. Uma coisa que eu tenho orado por muitos anos na minha vida e finalmente comecei a ver alguma coisinha acontecendo é a tal da sabedoria. Sabe, muitas vezes eu me ajoelhei e chorei diante de Deus, porque eu olhava as circunstâncias e tomava as decisões, e depois quando a coisa passava, aí que eu entendia que tipo de decisão que eu tinha que tomar. Então eu chorava perante Deus e eu dizia assim: Senhor, não adianta nada eu entender depois que passou. Aí já não volta mais para trás. Aí já passou. Senhor, me abençoa, me dá sabedoria para me entender antes. E aí um dia eu estava orando e chorando, porque tinha feito alguma coisa que não deveria ter feito, fiz de todo o coração, não com maldade, mas não foi a coisa sábia. E eu estava lá orando e chorando perante o Senhor, e o Senhor disse: o que é que você está fazendo? Eu fiquei assim meio confuso, né? Porque eu estou chorando porque eu queria ser uma coisa que eu não estou podendo ser, claro. E aí Deus diz: mas veja só o que a Bíblia diz. Você pede a sabedoria. Está lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago.
Você busca a sabedoria, você pede a sabedoria, e eu vou te dar a sabedoria. E tem mais. A Bíblia diz que Jesus, lá no livro de Coríntios, já se tornou para nós sabedoria. E aí o Espírito Santo me perguntou, e como é que está esse Jesus aí? Eu falei, Senhor, disse tudo, entendi completamente. Meu problema é que vivo eu e não Jesus. Eu falei, Senhor, agora diante de qualquer circunstância, eu vou fazer aquela pergunta que uma vez eu li num livro, em seus passos que faria Jesus. Eu vou, quando vier um negócio assim, que eu fique meio assim, é assim, não é assim, não vou chutar, eu vou perguntar o que o Senhor faria. E o Senhor vai me responder. Isso começou uma mudança na minha vida. A sabedoria. Então, mulheres, isso é para vocês. E é para os homens também. Porque temos que falar com sabedoria e com bondade. Ok? E, por último, eu quero ver com vocês, em termos de caráter, o versículo 15. Veja só o versículo 15, que coisa interessante. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Essa é uma mulher serva que cuida daquilo que está nas suas mãos. Ela não deixa para depois. Ela cuida daquilo que Deus pôs nas suas mãos. Primeiro a sua casa, aí as pessoas que estão debaixo da sua organização caseira, as suas servas, ela se levanta e ela dá instruções. Então essa é uma mulher com espírito de serva, que vai servir, que está servindo. Porque muitas vezes a gente exige muito das pessoas, mas não dá a instrução. Não se levanta de manhã, não se esmera por fazer. Então essa é uma mulher que tem espírito de serva. Olha só essas características que eu separei aqui. Caráter da mulher virtuosa. Dessa mulher que vai ter a identidade segundo Deus. Se você desenvolver esse caráter, e o caráter é desenvolvido, você tem que desenvolver. Se você desenvolver esse caráter, vai ser uma mulher virtuosa. Primeiro, vai ser confiável. Segundo, constante, fonte de bem. Terceiro, misericordiosa. Quarto, digna. Quinto, sábia no falar. E sexto, tem que ter um espírito de serva. Um espírito de serva. O próprio Jesus disse, eu não vim para servir, mas para ser servido. E aqueles que servem são os primeiros, a Bíblia diz. Então vai ser como Jesus. Deixa eu andar um pouquinho para frente. Agora, quais seriam as obras dessa mulher? E agora, mulheres, por favor, olhem para mim e prestem atenção nisso. Está todo mundo hoje em dia, por causa da definição do mundo, pensando que as mulheres são daquela música antiga que quando eu era incrédulo eu usava cantar, Amélia. Todo mundo pensando que é Amélia. Quer dizer, é uma mulher que não tem opção, que não sabe o que fazer, que só serve para ser usada. Mas a mulher de Deus é diferente. A mulher de Deus é diferente. Sabe? E é um conceito aí de que mulher é para ficar em casa, é para esfregar o umbigo na pia de lavar louça, no fogão. Pode fazer tudo isso e não tem nada de mal em fazer isso. Mas tem mal em você não saber o seu potencial como mulher. Agora eu vou descrever o potencial, o que você pode. Mas para você poder isso, você tem que ter esse caráter que está aí em cima. Porque isso aqui é uma decorrência do caráter. Por isso eu comecei pelo caráter. Então veja lá, ó. A primeira coisa que eu descobri lendo esse texto, que a mulher virtuosa é uma mulher empreendedora. É uma mulher empreendedora. Não é uma mulher inativa, uma mulher que fica lá e que não tem capacidade de pensar e de criar. Não é. A mulher virtuosa, nesse texto aqui, e não sou eu que digo, está escrito aqui na palavra, eu só estou lendo o que está escrito aqui para vocês, basicamente, é uma mulher empreendedora. Veja a primeira coisa, versículo 13 a 14. Ela é uma mulher automotivada. Não tem que ninguém ficar mandando fazer. Não tem que alguém ficar dando direção, ela é automotivada. E automotivação é uma coisa que está em baixa hoje em dia. No meio dos homens, no meio das mulheres.
Mas a mulher empreendedora, essa descrita no Provérbios aqui, é uma mulher automotivada. Veja o versículo 13 e o versículo 14. Olha só o que diz aí, ó. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Essa é uma mulher empreendedora. É uma tremenda de uma mulher empreendedora. Sabe, muitos de vocês aí são mulheres empreendedoras que às vezes estão com a sua identidade meia desfocada. Que estão com a sua capacidade meia colocada de lado. Não é o melhor de Deus. Você não pode aceitar aquilo que não é o melhor de Deus. Agora que vem um problema. Muitas vezes nós pensamos que o melhor de Deus para a nossa vida é o melhor que nós pensamos ser para a nossa vida. É por isso que tem um versículo na Bíblia que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Às vezes nós trocamos aquilo que Deus tem para nós, o melhor de Deus para nós, por futilidades. E depois gastamos um tempo na futilidade. E aí a gente vai descobrir que, ok, fizemos isso, fizemos aquilo, papapá, mas e depois? O que sobrou? Era pura futilidade. Então, essa mulher empreendedora é uma mulher automotivada, é uma mulher que tem habilidades. Se eu perguntasse, eu não vou perguntar, mas eu quero que você responda para você. Não vou perguntar para você responder para mim, mas eu quero que você responda para você. Você é uma mulher automotivada? Quais são as suas habilidades? Sabe qual a coisa mais terrível que existe? É você não descobrir qual habilidade que Deus te deu. Porque você está pensando que Deus te criou para ser nada? Não te criou com habilidades? Deus criou você com habilidades. Quais são as tuas habilidades? Eu, por exemplo, quando olho para Nice, muitas vezes eu fico... o que eu fiz na minha vida, né? Eu era jovem quando casei, não sabia das coisas que eu sei hoje. A Nice tem um potencial tremendo. Ela faz desde desenho, até decoração, até muitas coisas a Nice sabe fazer. Eu não investi nela. Era minha obrigação ter investido nela. Talvez eu teria uma pintora e eu estaria muito bem, porque os quadros dela iam vender. Perdi! Estou falando agora com os homens. Se você não investir no potencial que a sua mulher tem, está perdendo. Entenderam? E então eu caí na realidade, mas agora ela já está com outra visão, com outras coisas, né? Veio netos, já está. Mas se tivesse desenvolvido, se eu tivesse investido, ok? Então, muitas vezes a mulher até é automotivada, mas quando ela entra para o casamento, ela passa a ser um com seu marido e aí a desmotivação às vezes entra. E o melhor dela ela não consegue dar e fica aí coisinhas que não realmente não tem muito valor. Coisinhas que são nossas, que às vezes a gente quer e a gente pensa que está usufruindo muito, mas não está plantando nada. E quem não planta não colhe. Está plantando coisa que não vai produzir. E quem não planta não colhe. Então, a mulher empreendedora é uma mulher que tem habilidades e coloca suas habilidades. Veja o versículo 16. Olha que coisa tremenda que está aí. Examina uma propriedade e a adquira, e planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Caramba, essa era uma mulher comerciante. É uma mulher de visão. Ela olha e falou, vamos dar uma olhada nessa propriedade. Essa propriedade é boa. Vou comprar essa propriedade. Ela diz, examina e compra. E aí a coisa começa a dar renda. E ele diz, espera aí, agora eu tenho que reinvestir. Ela compra uma vinha com a renda do seu trabalho. Veja que mulher empreendedora. Essa é a palavra de vocês para hoje, irmãs. Vocês são mulheres empreendedoras no coração de Deus. Só deixar esse negócio vir para fora. Eu estava falando há uns 4 anos atrás, com uma irmãzinha da nossa congregação hispana. Eu olhei para ela e pensei, que mulher trabalhadora. E ela estava lá trabalhando, e ganhando pouco. Aí eu chamei ela de lado e falei, vou fazer uma oração por você.
Já chega disso. Eu estou vendo o seu potencial, eu sei quem você é. E comecei a orar por ela. E comecei a profetizar na vida dela. E orei por ela. Ela não tem documento, é ilegal nesse país. Não tem muita instrução. É mãe solteira. Tem 3 garotas para cuidar. Hoje, ela é tão bem sucedida. Ela tem um schedule enorme que já está compartilhando, pondo gente para trabalhar para ela. Tremendo, tremendo. Por quê? Porque saiu daquele estado. Deus não queria naquele estado. Ouça bem, talvez Deus não queira você nesse estado. Porque segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para homens e mulheres, como essa que está sendo aqui agora, você é cabeça e não cauda. Você dá emprestado, mas você não empresta. Você é abençoado no entrar e no sair. Eu estou falando Deuteronômio 28. Entendeu? Aonde você põe a tua mão, você é bem sucedido. Ai, pastor, mas está tão difícil de começar alguma coisa. Onde você põe a tua mão, você é bem sucedido, porque a bênção do Senhor vem sobre onde você põe a tua mão. Não interessa o quanto você é estudada, não interessa se você é aqui legal ou ilegal, não interessa. Interessa que Deus tem alguma coisa para você, aonde quer que você esteja, um potencial teu que tem que vir para fora. Não anule o seu potencial. Aí você pode dizer, oi pastor, essa palavra é dura. Vai ficar mais dura ainda. Porque se você anular o seu potencial, você está pecando contra o Deus que colocou o potencial em você. Pronto, disse. O que eu estou dizendo não é opção você ser quem Deus quer que você seja. E sabe, a descrição de quem que Deus quer que você seja, eu estou lendo aqui. Ó. Eu estou lendo, não é opção. Não interessa a sua idade, a sua cultura, não interessa de onde veio. Entendeu? Aleluia, Senhor, isso é de Deus. Versículo 17. Ela é uma mulher que se auto-renova. E esse ponto aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês. Veja só o versículo 17. 16, 17. Cinge-se os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Sabe o que é que eu mais encontro como pastor hoje? Mulheres descaídas. Muitas mulheres estão nesse estágio. Porque não se renovam. Mas a mulher de Deus, ela se renova. Aí você vai dizer, pastor, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Simples. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã você, irmãzinha, precisa se renovar. Não carrega o fardo de ontem nas suas costas. Porque se começar a carregar o fardo de ontem, de anteontem, do mês passado, do ano passado, vai se tornar um fardo tão grande que você não vai conseguir caminhar. E você vai cair na depressão, no desânimo. E você vai perder tudo aquilo que Deus tem para você. Não faça isso. No nome do Senhor Jesus. Seja uma mulher que se renove. O padrão de Deus para você. Você é quem Deus diz que você é. Você não é quem as circunstâncias dizem que você é. Você não é quem os problemas, que o marido, as amigas dizem que você é. Eu me lembro dessa irmãzinha que eu citei como exemplo. Fiel na igreja. Não perde uma reunião de oração, não perde um culto. Fiel na igreja, abençoadíssima. Já tem o seu carro, comprou um carrão e já está comprando carro para as pessoas que vão trabalhar com ela. Então, olha só. Estava conversando com ela logo no comecinho, quando ela resolveu sair da casca, né? E ser quem Deus queria que ela fosse. E ela disse assim, pastor, as mulheres aqui da igreja estão dizendo que eu não vou conseguir. Eu não vou poder. Eu falei, olha, não são as mulheres que dizem que você é Deus quem diz que você é. Então você tem que crer nisso. É Deus quem diz que você é. Não o teu amigo, a tua amiga, a circunstância. Isso não diz nada. Então você torna uma mulher que se auto-renova. Deixa o seu fardo todo dia. Jesus disse, vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviareis.
Tomai o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deixa de andar sobre o jugo, o fardo das coisas do mundo, das decepções. Se renove. Porque a mulher de Deus é uma mulher que se renova. Agora, veja que coisa tremenda o versículo 18 e 19. Eu estou falando agora das obras da mulher. Veja que coisa tremenda o versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga dia e de noite. 19. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Essa mulher, ela fazia tecido. Fuso e roca é um negócio de fazer tecido antigamente. Ela tinha uma tecelagem, uma fábrica de tecido. Sabe o que é que diz isso aí? Era uma mulher que tinha, volta para o versículo 18, uma mulher que tinha autopercepção, que percebia quem ela era. Ela, leiam comigo, vamos lá mulheres, só as mulheres, os homens não, ok? Vamos lá todo mundo junto, em voz alta. Ela percebe que é bom. Você tem percebido que o que você faz é bom? Isso é autopercepção. A tua autopercepção é que vai tirar você da inércia. Ela percebe que o seu ganho é bom. Mas pastor, mas eu estou percebendo que meu ganho não é bom. Eu ganho assim uma merrequinha. Sai desse negócio. Ué, para que você precisa ficar lá? Sai desse negócio. Deus tem melhor para você. Ela percebe. Ela olha, avalia e diz, não, esse aqui está bom. Porque se não tivesse, ela ia mudar. Então você tem que ser uma mulher com capacidade de mudar. Não ficar naquele mesmo batidão quando está indo tudo mal. Não precisa. Vamos para frente. Estamos quase terminando, viu, irmãs? Ela faz para si cobertas, quer dizer vestidos, e se veste de linho fino e púrpura. Sabe o que isso quer dizer? Ela se vestia da melhor maneira, da maneira mais cara que existia no seu dia. Ela faz cobertas para si, veste-se de linho fino e púrpura. Púrpura era vestido real, era coisa de roupa real. Alto estilo. Ela só trabalha com coisa de linho fino. Porque você vai se tornar as coisas que você vai fazendo. Você se torna aquilo que constantemente você faz. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você se torna aquilo que constantemente você faz. Então ela é uma mulher elegante, de categoria, é comerciante de alta categoria. Quando escolhe um negócio para fazer, não escolhe um negocinho assim, que todo mundo pode fazer. Não, ela vai ser comerciante de linho fino. Os mercadores vão vir, ela diz, ela põe cintos para que eles trabalhem e vendam. Põe na mão deles, coisa boa para vender. Entendeu? Essa é a mulher. Esse é o padrão da mulher de Deus. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra para julgar. Por causa dela, o seu marido é estimado. Por causa dela. Porque quando o marido se apresenta, ele se apresenta bem, porque ela tem cuidado de como vai se apresentar. Obrigado nisso. Eu sou o descuidado. Se não fosse nisso, eu estava morto. Mas ela é essa mulher que cuida. Eu vou sair, ela fala assim, essa roupa aí, não. Troca de roupa aí, eu brigo com ela. Não, já pus essa camisa, não vou tirar a camisa. Versículo 28, a primeira parte aí. Veja só que coisa interessante. Levantam os seus filhos e a chamam de ditosa. Ela é reconhecida primeiro pelos juízes, pela cidade. Seu marido é honrado por causa dela. Segunda coisa, ela é também pelos filhos reconhecida. Os filhos chamam ditosa. Agora veja a terceira e última parte. Ela é admirada pelo seu marido. O seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
Maridos, vocês, zip it. Mas só no teu coração. Quantas vezes você já foi chamado assim? Já disse isso para suas mulheres? Quantas vezes você já se voltou para sua esposa e disse isso? Não precisa responder, senão a mulher vai beliscar você. Não diga nada, é melhor. Mas quantas vezes você já disse? Mulheres, quantas vezes você ouviu? Porque às vezes não é só o marido dizer, mas é você se posicionar de tal maneira que as coisas vão levar o marido a dizer. Porque aqui o marido está dizendo como consequência. Essa é a identidade de uma mulher virtuosa. Uma mulher vencedora, empreendedora. Uma mulher capaz, que põe todo aquele potencial que Deus deu para lá. Agora veja como quero terminar isso aí. Nós estamos terminando, né? Jesus. Enganosa, versículo 30. Vamos lá? Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Fica aí. Tem muita mulher que está investindo tudo na sua aparência, mas por dentro é oca. A parte de fora, a visível, tem que estar bem? A Bíblia diz sim. É pecado? A Bíblia diz não. É palavra de Deus. Mas concentrar na parte de fora, na futilidade só, e dentro não ter nada, vazio, nada. Vamos para o versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As obras que ela faz vão ser vistas e vão trazer louvor para ela. Entendeu? Essas são as características da mulher virtuosa. 2 perguntas. Minha vida expressa as virtudes e os resultados descritas no texto? Quais as 2 coisas que me impedem de ser essa mulher virtuosa? E isso é para você.